A história começa com nosso herói, Yaemori Hiroto, conhecido como o cultivador mais forte do continente Roya, o herói que se manteve firme contra hordas de demônios. Ele foi o salvador que tirou a Terra da beira da destruição durante a Era das Trevas, conseguindo repelir todo o exército do Lorde Demônio. Após o fim da batalha, ele olhou ao redor, sentindo-se satisfeito por tudo ter corrido bem. Uma de suas companheiras mais próximas concordou com ele, sugerindo que era hora de passar para o próximo plano. Enquanto estava desprevenido e sem aviso, lanças e espadas perfuraram seu corpo por trás em uma traição repentina. Assim, a recompensa que recebeu por salvar o mundo foi a traição dos companheiros em quem confiava. Ele caiu no chão sangrando, perguntando-se com dor e choque por que o traíram, chamando-os de desgraçados. Com seus últimos suspiros cheios de raiva, ele jurou que nunca perdoaria nenhum deles, prometendo arrastar todos para as profundezas do inferno. De repente, ele ouviu uma voz chamando para despertá-lo de seu sono. Ele abriu os olhos espantado enquanto um dos presentes, que parecia um professor, notou que ele havia recuperado a consciência. Uma mulher se aproximou dele perguntando ansiosamente se ele estava bem, mas ele estava em estado de choque. Tudo o que passava pela sua cabeça era que ele deveria estar morto. Ele olhou ao redor confuso, questionando a identidade daquelas pessoas e o lugar em que se encontrava, cercado por uma multidão. Enquanto tentava entender a situação, um pensamento aterrorizante lhe ocorreu: este lugar poderia ser o próprio inferno. Ele foi interrompido pela voz sarcástica de um jovem que chamava o jovem mestre da família Yaemori de fraco por ele ter desmaiado no meio do teste. Outro jovem acrescentou que Yaemori não era mais um jovem mestre, de qualquer forma, pois já havia sido expulso de sua família. Então, uma garota pediu ao seu companheiro Okuba que ignorasse essa pessoa que ela descreveu como lixo, insistindo para que ele voltasse ao teste, perguntando-se se ele bateria um novo recorde novamente. Okuba respondeu com um breve sorriso confiante, confirmando que era óbvio. Enquanto isso, o professor pediu a todos que retomassem o teste de aptidão física e, em um único momento, uma enxurrada de memórias fluiu para a mente de Hiroto. Ele percebeu então que não estava no continente Roya e que havia reencarnado no corpo de outro jovem com o mesmo nome, Yaemori Hiroto. As memórias revelaram que este jovem nasceu no prestigioso clã Yaemori, mas sofria de vias de energia bloqueadas, o que tornava seu corpo fraco e o fazia ser rejeitado por sua família. Após a morte de seus pais, ele foi exilado do clã. Hiroto achou difícil acreditar que havia renascido em outro mundo. De acordo com as memórias do novo corpo, os humanos neste mundo eram completamente ignorantes dos métodos de cultivo espiritual, mas ele percebeu a existência de um poder único no ambiente ao redor, conhecido como Ki espiritual, uma energia que não pode ser extraída ou usada por métodos materiais comuns. Ele se lembrou de que os humanos em seu continente original, Roya, haviam descoberto uma maneira de absorver essa energia diretamente do ar. E embora sentisse que a quantidade de Ki espiritual neste mundo era muito fraca, ele naturalmente conhecia a maneira mais eficaz de absorvê-la. Ele tinha certeza de que, se reunisse esse poder internamente e repetisse o processo de cultivo, poderia refinar e fortalecer este corpo fraco. Essa é a essência do que significa ser um cultivador. Assim que ele começou o primeiro estágio de cultivo, a energia gerada foi suficiente para abrir completamente todos os bloqueios em suas vias de energia. Ele imediatamente notou que havia crescido visivelmente. Ele cerrou o punho com força, determinado a retornar imediatamente ao continente Roya assim que restaurasse seu poder ao seu 11º estágio original. Com os olhos cheios de um olhar sombrio e afiado, ele jurou vingança contra aqueles traidores. Ele percebeu que sua força atual ainda estava no primeiro estágio e não tinha outra escolha a não ser avançar passo a passo. Ele decidiu usar este teste para avaliar as mudanças em seu corpo desperto e analisar seu potencial atual. Quando ele se aproximou dos oficiais responsáveis pelo teste, um deles perguntou para garantir que seu corpo estava bem agora. Hiroto confirmou que participaria do teste de hoje, a corrida de 100 metros. Sua decisão foi recebida com zombaria de alguns alunos que o ridicularizaram, apontando que seu concorrente era Okuba, o recordista da escola, que já havia garantido uma recomendação para ingressar em uma universidade esportiva. Okuba e sua namorada se juntaram a eles na zombaria, chamando de um perdedor que havia abandonado seu orgulho. Hiroto não deu atenção à zombaria deles. Embora percebesse que ainda estava no primeiro estágio de cultivo, ele sabia que o corpo de um cultivador possuía capacidades físicas que superavam em muito as dos humanos comuns. Um dos alunos que zombavam ficou surpreso com sua audácia de enfrentar Okuba diretamente, enquanto todos os outros temiam correr contra ele. Os dois competidores se prepararam na linha de partida, e o árbitro tomou seu lugar para dar o sinal de largada. Com o som do tiro de partida, Okuba arrancou com toda a sua força do ponto de largada. Os alunos zombadores notaram que Hiroto não havia se movido, então começaram a rir dele, chamando-o de lixo congelado.
Enquanto outros pensavam que ele estava paralisado, seus olhos brilharam com um brilho estranho, pensando consigo mesmo que 3 segundos seriam perfeitamente suficientes. Então ele de repente se lançou do chão com uma força imensa e uma velocidade incrível, assim como aconteceu quando os primeiros cultivadores apareceram no continente Roya. Suas conquistas destruíram todos os conceitos convencionais do mundo, chocando a todos, incluindo o professor e os alunos. Eles possuíam constituição física, velocidade e percepção sensorial que ultrapassavam os limites humanos. Em suma, a diferença entre um cultivador e um humano comum era vasta, pois Hiroto alcançou a linha de chegada facilmente. Enquanto Akuba ainda corria atrás, todos ficaram em completo espanto. Essa diferença se assemelha à lacuna evolutiva entre os humanos modernos e os humanos primitivos. Eram dois mundos completamente diferentes, separados por uma distância como a que há entre o céu e a terra, pois Hiroto lhe deu uma vantagem de 6 segundos completos. O professor olhou para o cronômetro em choque, anunciando que o tempo de Emori foi de 9,98 segundos, um novo recorde. Okuba caiu de joelhos em completa negação, sem acreditar no que aconteceu e murmurando que era impossível. Hiroto permaneceu calmo, percebendo que ainda estava longe de sua antiga força, mas viu que o potencial deste novo corpo era impecável. Então ele olhou para seu rival derrotado, confirmando para si mesmo que este era apenas o começo, e que ele chegaria ao auge mais uma vez. A memória o levou de volta ao que ele era, Emori Hiroto, o cultivador mais forte do continente Roya, que superou inúmeros cultivadores poderosos em apenas 50 anos de treinamento. Ele era o mais forte do continente, alcançando o 11º estágio de cultivo aos 65 anos. No entanto, após conseguir repelir o exército do Lorde Demônio que invadiu o continente Roya, o que o esperava era a traição de seus companheiros, que se lançaram sobre ele como lobos sobre a presa. Ele voltou à realidade, olhando seu reflexo no espelho do banheiro, percebendo que para alcançar o 11º estágio o mais rápido possível, não tinha escolha a não ser depender do poder de medicamentos especiais. Mas ele ficou surpreso quando os procurou em seu celular por seus preços exorbitantes, descobrindo que o dinheiro que o dono deste corpo possuía era absolutamente insuficiente para comprá-los. Ocorreu-lhe que poderia criar alguns talismãs e vendê-los por dinheiro, mas logo percebeu que seu saldo de apenas 1.000 ienes não era suficiente nem para comprar materiais de baixa qualidade para a confecção de talismãs. Então decidiu que deveria ganhar dinheiro de alguma forma para alcançar sua vingança. Enquanto estava no banheiro, ele se viu encurralado por Okuba e seu grupo, liderado por seu líder, Osaki Aru. Aru, líder do clube de boxe, disse-lhe sarcasticamente que, dada sua nova bravura, eles pegariam a taxa de proteção deste mês adiantada. Hiroto lembrou-se imediatamente, através das memórias do corpo original, que esses jovens o chantageavam constantemente. Eles costumavam pegar seu dinheiro sob o pretexto de proteção, e ele também havia sido espancado e chantageado por eles na semana passada. Okuba notou algo estranho em Hiroto hoje, pedindo a Aru que cuidasse dele, ao que Aru concordou com desdém, considerando lidar com uma pessoa fraca como ele. Sem problema algum. Aru se preparou para dar um soco, afirmando que um soco seria suficiente, pois anteriormente, o Hiroto original apanharia em silêncio, mas o Hiroto atual era completamente diferente. Enquanto o soco se dirigia a ele, ele o viu como extremamente lento, e com total facilidade, ele conseguiu desviar do ataque de Osaki Aru e acertou um poderoso contra-ataque nele. Da perspectiva de um cultivador, o líder do clube de boxe era apenas uma pessoa comum. Hiroto jogou violentamente no chão, fazendo cair com sangue escorrendo de sua boca. Quando um de seus seguidores tentou intervir, Hiroto derrubou com um chute rápido. Okuba e seus outros companheiros ficaram em choque, sem acreditar que essa pessoa poderosa era o próprio Yaimori. Hiroto avançou em direção aos outros, perguntando calmamente se eles estavam com medo. O terror atingiu os corações de Okuba e seu companheiro, então eles gritaram tentando atacar. Mas Hiroto foi mais rápido, aparecendo na frente deles em um instante agarrando seus pulsos com força. Os dois jovens começaram a gritar com a intensidade da dor, implorando para que ele soltasse. Mas ele olhou para eles com um sorriso assustador, pedindo-lhes que não fossem frios e que aproveitassem o que estava acontecendo. Os dois jovens não suportaram a dor, confessando que estavam errados e implorando para que ele parasse. Hiroto jogou no chão, onde Okuba se ajoelhou se desculpando, implorando por perdão. Enquanto Hiroto se afastava, Aru se levantou com raiva e o atacou por trás, gritando que não o deixaria escapar. Sem nem mesmo se virar, Hiroto desferiu um poderoso soco de costas direto no rosto de Aru. O golpe foi tão violento que arremessou Aru com força contra os armários de metal, deixando-o inconsciente e gravemente ferido. Hiroto ficou sobre seu corpo derrotado, avisando-o que da próxima vez, ele não escaparia tão facilmente. Okuba tremeu de medo ao ver essa cena, chamando Hiroto de monstro em seus pensamentos.
Quanto ao resto dos valentões, eles se sentaram no chão aterrorizados, implorando para que ele não se aproximasse, admitindo seu erro. Hiroto olhou para eles friamente e ordenou que devolvessem seus pertences. Eles olharam para ele confusos, sem entender do que ele estava falando. Ele os lembrou com um olhar afiado que eles haviam pegado coisas dele. Okubo entrou em pânico e prometeu imediatamente devolvê-los, então se ajoelhou diante dele, dando-lhe todo o dinheiro que tinha. Enquanto os valentões corriam para levar o Aru ferido para a enfermaria, Hiroto pensou que talvez tivesse exagerado um pouco, mas confiava que eles não ousariam contar a ninguém o que aconteceu. Ele percebeu que a escola era um lugar inadequado para ele devido às muitas pessoas e restrições, decidindo sair quando a oportunidade certa surgisse. Felizmente para ele, ele havia conseguido algum dinheiro agora. Com essa quantia, ele se tornou capaz de criar alguns talismãs simples usando materiais de baixa qualidade, sentindo que este era o primeiro passo em direção à sua vingança. Talismãs são ferramentas frequentemente usadas por cultivadores de baixo nível. Ao infundir ki espiritual em materiais específicos e direcioná-los para tiras de papel, efeitos místicos e misteriosos podem ser produzidos. Isso torna fácil até mesmo para um cultivador de primeiro estágio como ele refiná-los e criá-los. Ele convocou os materiais diante de si e iniciou o processo, e um conjunto de talismãs coloridos apareceu à sua frente. Ele olhou para eles, pensando que vendê-los lhe traria um bom lucro. Tudo o que ele precisava agora era encontrar um lugar adequado para o cultivo e comprar alguns ingredientes medicinais. 3 semanas depois, enquanto corria, ele se sentiu frustrado por ainda não ter conseguido vender nenhum talismã. Todos olhavam com desconfiança para os talismãs que ele exibia na rua, considerando-os estranhos. De repente, um latido fraco chamou sua atenção. Ele encontrou um cãozinho gravemente ferido. Parecia que o cachorro havia sido atropelado por um carro, pois seus ferimentos eram críticos. Hiroto sentou-se ao lado dele considerando o assunto. Então ele decidiu que esta era uma chance de testar o efeito de um de seus talismãs, então pegou um talismã de cura. Ele colocou o talismã nas costas do cachorro, que deveria restaurar órgãos danificados e curar traumas físicos. Em instantes, o cachorro estava completamente curado e começou a latir feliz. Enquanto Hiroto o acariciava, o cachorro ficou alerta e começou a rosnar. Naquele momento, uma jovem chamada Shuga Shizuru se aproximou dele. Era Shizuru, a jovem dama da família Shuga, falando com Watashi, o único filho da família Watashi, que não se importava com o destino do cachorro, mas ela o repreendeu dizendo que foi ele quem o atropelou com seu carro. Ela acrescentou que não havia pedido para ele acompanhá-la, enquanto insistia em levar o cachorro ao veterinário. Quando ela se virou, ficou surpresa ao ver o cachorro nos braços de Hiroto, imaginando como ele poderia estar totalmente curado depois de ter sido atropelado por um carro. Ela avançou em sua direção perguntando se ele havia feito algo com ele, enquanto Vata gritava com ele perguntando de onde ele havia surgido. Shizuru confirmou que o viu coberto de sangue e pensou que estava morto. Hiroto notou que Shizuru segurava uma placa com o nome de um hospital, deduzindo que ela estava a caminho de visitar um paciente, vendo isso como uma oportunidade perfeita. Ele se aproximou dela calmamente e disse que simplesmente usou isto, mostrando-lhe um talismã de proteção. Hiroto ignorou seu espanto, mas Vada interveio, chamando de um vigarista desprezível, tentando convencer Shizuru a não acreditar em uma única palavra que ele dissesse. Ele o acusou de jogar o cachorro no caminho deles deliberadamente para enganá-los, mas Shizuru não lhe deu ouvidos, perguntando a Hiroto diretamente se aquele talismã poderia ser usado em qualquer pessoa. Então ela acrescentou ansiosamente se poderia curar uma pessoa em coma, fazendo Hiroto perceber que ela estava tentando salvar um paciente. Ele pensou por um momento, explicando para si mesmo que comas resultam de danos cerebrais físicos. E como o talismã de purificação da alma usa o ki espiritual para induzir restauração e regeneração, seria a cura perfeita. Ele lhe disse com confiança que este talismã é conhecido como talismã de purificação da alma, e é poderoso o suficiente para tratar até mesmo um estado de coma. Vata interveio novamente, perguntando sarcasticamente como aquele pedaço de papel poderia curar a tia dela, avisando Shizuru para não tocá-lo, pedindo que ela fosse racional. Hiroto ignorou completamente, explicando a Shizuru que o método de uso é muito simples. Tudo o que ela precisa fazer é colocá-lo no paciente que deseja tratar. Então ele lhe disse o preço dos talismãs, explicando que o grande custa 400.000 ienes e o pequeno 200.000 ienes. Shizuru não hesitou por um momento, dizendo que pagaria 1 milhão de ienes por tudo que ele tinha, chocando Vada, que gritou com ela perguntando se ela havia perdido o juízo. Vada tentou impedir o acordo colocando a mão na frente de Hiroto, ordenando que ele se afastasse. Mas Hiroto agarrou seu braço com força, dizendo-lhe para parar de interferir em seus negócios, pois a garota já havia concordado com a venda, causando dor em Vada e a sensação de que seu braço não se movia. Hiroto olhou para ele com um olhar glacial, avisando-o para não ficar em seu caminho novamente.
Então ele o empurrou com força, jogando-o no chão. Hiroto entregou os talismãs a Chizuru, dizendo que o acordo estava feito, e até lhe deu 2 talismãs extras de presente, um amarelo para proteção e um vermelho para lançar uma bola de fogo, acrescentando com um sorriso que esperava que o dia não chegasse em que ela realmente precisasse usá-los. Chizuru agradeceu enquanto se afastava, mas ela parou de repente e o chamou para perguntar seu nome. Ele respondeu acenando, adeus, Yaemori Hiroto, enquanto Vata gritava com Chizuru, confirmando para ela que aquele homem era definitivamente um vigarista. Chizuru agarrou os talismãs pensando que percebia que parecia impossível, mas estava se apegando a qualquer chance, por menor que fosse. Talvez sua mãe recuperasse a consciência graças a isso. Enquanto isso, Hiroto se afastava com o cachorro que salvou, feliz por finalmente ter conseguido dinheiro para procurar uma casa. Seu próximo passo era encontrar ingredientes medicinais adequados para o cultivo. Enquanto procurava, ele de repente sentiu uma forte aura de ki espiritual emanando de uma casa. Ele percebeu com espanto que a fonte dessa energia era aquela coisa crescendo no jardim, descobrindo que era a rara erva coração de prata. Em outra cena, Vado estava recebendo tratamento por seus ferimentos em uma clínica, reclamando de dor e descrevendo Hiroto como uma pessoa má, jurando vingança contra ele na próxima vez que o visse. Em outro lugar, um homem idoso aparentemente repreendia Chizuru, culpando-a por seu comportamento enquanto Sho a acompanhava. Acontece que o homem idoso é Shuga Kenji, um membro do conselho da cidade e pai de Chizuru, que a estava repreendendo severamente, acusando-a de envergonhar a família. Ele continuou a repreendê-la por acreditar nas palavras de alguém que ele chamou de vigarista, expressando seu medo de que a família se tornasse motivo de chacota para todos. De fato, as enfermeiras no hospital estavam espalhando a notícia, sussurrando sarcasticamente sobre a filha do conselheiro que comprou um talismã por dezenas de milhares de ienes, comentando sobre a ingenuidade dos ricos e como são facilmente enganados. Apesar de toda a pressão, Chizuru parecia triste, mas determinada a tentar novamente. Ela agarrou o talismã com força, considerando esta sua última chance e que deveria fazer tudo o que pudesse. Seu pai perdeu a paciência e gritou com ela que o que ela estava fazendo já era o suficiente, chamando-a de louca. Ele denunciou sua crença em tal conversa suspeita, perguntando sarcasticamente se seu próximo passo era rezar para os deuses. Mas Chizuru explodiu com ele, perguntando o que ele havia feito para ajudar sua mãe. Ela o confrontou com a realidade de sua negligência, perguntando quantas vezes ele visitou sua mãe enquanto ela estava inconsciente, insistindo que se ela tivesse sido levada ao hospital mais cedo, as coisas não teriam chegado a este ponto. Ela o desafiou a dizer que fez tudo o que podia, deixando-o sem palavras. Então ela o acusou de que, se ela desistisse e sua mãe morresse, ele simplesmente seguiria em frente com sua vida com outras mulheres como se nada tivesse acontecido. Seu pai ficou furioso, levantando a mão para lhe dar um tapa, mas parou no último momento. Ele suspirou, chamando-a de insolente, então se virou e foi embora. Fria, ele disse a ela que chamaria a enfermeira, ordenando que ela removesse todos os tubos de sua mãe. Chizuru gritou de horror, dizendo que ele não podia fazer isso. Ela correu para o leito de sua mãe, determinada a nunca desistir. Assim que ela colocou o talismã em sua mãe, uma luz brilhante emanou dele, e uma voz fraca foi ouvida chamando o nome Chizuru. Seu pai se virou em completo choque, perguntando-se o que havia acontecido. Sua mãe, Shuga Yoko, havia despertado, perguntando à filha com uma voz fraca se ela havia perdido algum peso. Lágrimas inundaram os olhos de Chizuru enquanto ela sussurrava à mãe, enquanto seu pai atônito corria para fora do quarto chamando o médico. Ele saiu para o corredor gritando feliz que sua esposa havia despertado. O médico e a enfermeira correram em sua direção, incrédulos, perguntando-se se o que ele dizia era verdade. Eles entraram no quarto imediatamente para começar o exame. Depois de um tempo, o médico disse ao pai dela que, embora levasse tempo, ele esperava que sua esposa pudesse voltar à vida normal dentro de 1 ano e meio. Chizuru olhou para o talismã brilhante em sua mão, percebendo que o mérito pertencia a ele. Enquanto ela comemorava o sucesso do talismã, o médico gritava que o que aconteceu era medicamente impossível. O médico não encontrou outra explicação além de um milagre, sugerindo contatar o professor Suzuki, um ganhador de prêmio médico, enquanto seu pai ainda estava em choque. Enquanto Vatashou, que testemunhou a situação, estava em pânico, perguntando-se se Hiroto era um ser celestial. Chizuru abraçou sua mãe, que se desculpou pelo sofrimento que lhe causou, e sua filha respondeu que estava muito feliz por ela ter acordado. Chizuru segurou os outros talismãs, acreditando que o destino havia lhe respondido, jurando que se encontrasse aquela pessoa novamente, deveria recompensá-lo generosamente. Ele finalmente terminou de se mudar para sua nova casa. Ele considerou essa mudança o primeiro estágio de sua jornada de volta ao continente Roya. Ele se lembrou dos rostos daqueles que o traíram, jurando intimamente nunca perdoar o que fizeram.
Ele percebeu que, antes de poder se vingar, deveria primeiro alcançar o 11º estágio de cultivo, o que exigia que ele obtivesse fontes espirituais e materiais espirituais raros, prometendo a eles secretamente que esperassem, pois o dia de sua vingança estava próximo. Mas ele enfrentou um obstáculo, sentindo que a energia espiritual neste mundo era muito fraca, percebendo que, nesse ritmo, seu cultivo chegaria a um beco sem saída. Para progredir, ele precisava encontrar um lugar ou item transbordando de energia que, embora inicialmente pensasse que estaria limitado a fontes espirituais ou artefatos raros, ele ficou surpreso ao encontrar a erva coração de prata crescendo no jardim da casa. Ele explicou para si mesmo que a erva coração de prata é um material de nível espiritual usado, ao contrário das ervas comuns, para refinar pílulas que aprimoram o estágio de um cultivador, pensando que se usasse seus frutos para criar uma pílula de Ki, ele poderia alcançar o segundo estágio. Mas ele foi cauteloso, percebendo que qualquer negligência poderia causar problemas. Ele sentiu uma necessidade urgente de começar a treinar imediatamente, sem saber quando o desastre poderia ocorrer. No entanto, ele se deparou com a realidade de que os ingredientes da pílula de Ki eram exorbitantemente caros, a ponto de liquidar seus ativos atuais não cobriria o custo. Enquanto estava sentado em seu lugar de sempre vendendo talismãs, ele sentiu que, apesar de tentar ser discreto, o problema o havia encontrado. Aquele grupo voltou para observá-lo. E embora mantivessem distância, eles o estavam seguindo desde o 3º dia de sua abertura, indicando que eram organizados. Ele notou que o número deles havia aumentado hoje, perguntando-se se eles finalmente fariam seu movimento. Ele decidiu dar uma olhada de perto nesses desgraçados. Enquanto se abaixava para pegar suas coisas, uma garota de repente chamou seu nome, surpresa. Ela perguntou por que ele estava aqui sobre sua recente ausência do campus, deduzindo sarcasticamente que ele ficou sem dinheiro depois de ser expulso do clã Aomori devido ao seu corpo fraco, a ponto de não poder mais pagar a mensalidade. Hiroto se lembrou de que ela era a colega de classe que defendeu o dono original do corpo no passado. Ela lhe ofereceu dinheiro para voltar a estudar, mas ele recusou a oferta, desculpando-se por ter trabalho a fazer e prometendo encontrá-la novamente. Enquanto ele se afastava, a garota sentiu que algo estava errado e que Hiroto estava enfrentando algum tipo de problema. Enquanto caminhava por um beco, Hiroto sentiu seus inimigos ao seu redor, 7 à sua esquerda e 3 à sua direita, decidindo eliminá-los todos de uma só vez. Ele começou a correr, então os perseguidores perceberam e gritaram para persegui-lo. Ele os levou por um beco estreito até chegar a um beco sem saída. Ele parou e virou-se para encará-los, enquanto um agressor lhe dizia que não havia mais para onde correr. Hiroto desafiou os agressores a enfrentá-lo todos de uma vez. O líder careca dele sorriu com desdém, considerando que isso seria divertido. Hiroto perguntou-lhe friamente por que o estavam seguindo há dias e quem estava por trás deles. O líder respondeu que ele tinha muita audácia para provocar um conglomerado enorme e continuar a vender suas coisas como se nada tivesse acontecido. Então ele se perguntou sarcasticamente por que a jovem dama do clã Matani se importava com alguém como ele, desejando-lhe mais sorte na sua próxima vida. Hiroto percebeu que eles estavam falando de Amatani Setsu, a jovem dama do clã Amatani, lembrando-se que o dono original do corpo era o noivo dela. Mas o noivado foi cancelado após o seu exílio devido à fraqueza, perguntando-se intimamente se estes homens pertenciam ao clã Amatani, considerando excessivo matar alguém por causa de um noivado desfeito. Com um olhar decidido, ele decidiu extrair respostas deles à força. Enquanto isso, sua colega de classe, Mochiyama, o observava de longe em choque, perguntando-se como Yaemori se envolveu com a Yakuza que tentava matá-lo. Ela temia pela vida dele, acreditando que ele não conseguiria vencer com seu corpo frágil contra membros de gangue armados. Com medo, ela apressou-se a chamar a polícia. Mas antes de completar a chamada, um membro da gangue a notou, chamando-a de gata de rua. Um homem enorme a agarrou por trás, perguntando ameaçadoramente para quem ela estava ligando. A garota tentou se soltar, gritando para ele a deixar ir. Quando o líder maior deles chegou, seus homens curvaram-se para ele respeitosamente. O novo líder agarrou a garota pelos cabelos. Hiroto olhou para eles nervosamente, perguntando-se por que Mochiyama o seguiu. O líder perguntou sarcasticamente se ele era um mulherengo. Depois da senhorita Setsu, aqui está ele seduzindo esta garotinha também. Mochiyama gritou para Hiroto fugir porque eles estavam armados e tentou avisá-los que ela era filha do clã Kiji Mochiyama e que eles não podiam tocar nela. Mas o líder e seus homens caíram na gargalhada, dizendo-lhe friamente que se a enterrassem aqui, ninguém saberia o que aconteceu. Ela implorou-lhe chorando para parar, mas ele zombou dela dizendo que ela só tinha sua estupidez para culpar. E quando ele estava prestes a esfaqueá-la com a faca, Hiroto lançou-se em direção a ele com a velocidade de um relâmpago, atingindo sua mão que segurava a faca antes que ela a alcançasse.
Hiroto pensou consigo mesmo que realmente queria manter-se discreto, mas bancar a vítima não era da sua natureza. Então ele desferiu um golpe poderoso no rosto do agressor, deixando o líder inconsciente em meio ao espanto de Mochiyama, que não conseguia acreditar que aquele era realmente Yaemori. O resto dos membros da gangue olhou para Hiroto com horror e espanto. Hiroto perguntou aos membros da gangue fria e calmamente, concedendo-lhes uma chance para responder quem os enviou. Em outro lugar, o inspetor Kaya recebeu um relatório via rádio de que a gangue Scar tinha começado a se mover. O relatório informava que mais de 30 indivíduos estavam se dirigindo para os becos da Rua Leste, e que um rapaz e uma refém estavam envolvidos. O inspetor emitiu ordens imediatamente, solicitando apoio da sede, avisando para não informar o chefe Onaga, e depois enfatizando para não serem precipitados e atacarem, pois enfrentavam traficantes de drogas que não hesitariam em matar. Ele tentou contatar seus homens novamente, mas não obteve resposta. De repente, uma voz surgiu no aparelho, dizendo-lhe que não achava que precisassem mais de apoio. O interlocutor continuou, dizendo que o rapaz que ele mencionou anteriormente tinha acabado com todos eles, enquanto os corpos dos membros da gangue jaziam no chão. Hiroto estava segurando o líder da gangue pela cabeça, que estava em choque perguntando se aquele era realmente o lixo do clã Yaemori. O líder percebeu que a gangue Scar não cairia tão facilmente. Hiroto perguntou novamente de onde ele obteve informações sobre ele, e se foi do clã Mitani ou do clã Yaemori. Então deu-lhe um prazo de apenas 3 segundos para responder. O líder tentou falar, mas naquele momento, a polícia chegou ordenando que Hiroto parasse. O policial o aconselhou a não se rebaixar ao nível deles. Hiroto se perguntou se a chegada da polícia era apenas coincidência, pensando que poderia facilmente lutar para sair da situação, mas não podia revelar sua verdadeira força agora, especialmente com os membros da gangue caídos no chão. Ele suspirou, decidindo recuar, deixando o líder da gangue ofegante no chão. O policial sentiu-se aliviado, expressando dificuldade em acreditar que Hiroto fez tudo isso sozinho. Ele tinha acabado com todos esses criminosos sozinho. O policial avançou, apresentando-se como inspetor Kaya Haruki da polícia da cidade de Naomi. Mochiyama o recebeu gentilmente. Kaya disse a seu colega, Rokuara Fumiya, para cuidar da limpeza da bagunça. Hiroto percebeu que a polícia tinha visto tudo, e a vigilância do governo era verdadeiramente assustadora. Kaya disse-lhe que Rokuara pegaria seu depoimento, mas que eles se concentrariam apenas no incidente em si. Eles foram interrompidos por uma voz chamando o senhor-chefe. Um homem de patente superior chegou, dizendo a Kaya que se ele não tivesse vindo, teria deixado os perpetradores escaparem. Então, virando-se para Hiroto, apresentando-se como superintendente-chefe, Onaga Raizo, anunciou que ele estava preso por agressão, apresentando-lhe um mandado de prisão. Mochiyama gritou com Onaga, perguntando do que ele estava falando, confirmando que os membros da gangue os atacaram primeiro. Mas Onaga respondeu sarcasticamente, afirmando que tudo o que viu foi Hiroto espancando-os até que perdessem a consciência. O inspetor Kai interveio, chamando as palavras de seu chefe de absurdo, confirmando que sabia exatamente quem eram aqueles homens. Onaga ficou furioso, perguntando desde quando Kai ousava desafiar seu chefe, ameaçando que ele poderia perder seu distintivo de policial por causa disso. Kaya não conseguiu se conter, chamando seu chefe de desgraçado, mas seu colega o agarrou pedindo para ele recuar. Hiroto os interrompeu calmamente, concordando em ir com eles, surpreendendo Kaya. Hiroto percebeu que o cérebro da operação havia orquestrado uma armadilha para apanhá-lo. Onaga comentou com uma risada zombeteira sobre a cooperação inesperada de Hiroto. Hiroto percebeu que tais assuntos continuariam acontecendo, decidindo usar esta oportunidade para coletar informações. Pois se isso não fosse resolvido, sua cultivação pararia, e ele não seria capaz de progredir. Então ele se virou para Onaga, perguntando-se como ele sabia que ele era um estudante. Onaga ficou confuso por um momento, percebendo que havia revelado um segredo inadvertidamente. Hiroto sussurrou para ele que seu mestre devia ser aquela pessoa, sugerindo sarcasticamente que ele mesmo cuidasse dele. Onaga negou com raiva, dizendo não saber do que ele estava falando, e então ordenou que seus homens levassem Hiroto. Enquanto o algemavam, Hiroto olhou para Onaga com um sorriso misterioso, mostrando-lhe um botão de seu terno, comentando que era uma pena. Onaga entrou em pânico, perguntando-se quando Hiroto pegou seu botão. Hiroto sussurrou que da próxima vez que se encontrassem, ele pegaria mais do que apenas um botão. Onaga olhou para ele com raiva enquanto ele partia, ameaçando que ele se arrependeria disso. Na prisão, um prisioneiro estava recebendo instruções de um guarda corrupto. O guarda disse-lhe que a pessoa em questão chegaria em breve, e que a missão era eliminá-la. O prisioneiro chamado Funaki Mazanari concordou com a missão. Hiroto chegou à prisão percebendo que este era o lugar planejado. Ele foi colocado em uma cela trancada. Hiroto percebeu que eles planejavam atacá-lo de surpresa e achou o assunto interessante.
Dentro da cela, um prisioneiro de porte enorme estava sentado no escuro. Este prisioneiro, Funaki, acreditava em um credo pessoal de que não levantaria a mão para os fracos, mas via os homens comuns como fracos demais para merecer sua atenção. Ele se levantou, apresentando-se, explicando que foi contratado para se livrar de Hiroto, aconselhando-o a não resistir. Hiroto perguntou friamente se ele era apenas mais um seguidor. Hiroto sentiu uma sensação cortante no momento em que entrou no lugar e percebeu que, apesar de sua fraqueza atual, podia sentir a energia irradiada por este homem. Hiroto percebeu que a energia que seu oponente irradiava era ki espiritual e começou a se preparar para o confronto. Funaki atacou, jurando mandá-lo para o outro mundo em um instante, mas Hiroto desviou facilmente, o que surpreendeu Funaki. Hiroto agarrou seu rosto e notou sua confusão. Então ele lhe disse friamente que o único fracote aqui era ele e desferiu um golpe poderoso que o derrubou no chão. Funaki tentou se levantar e desferir um contra-ataque, agarrando o pé de Hiroto e o jogando no ar. Hiroto conseguiu recuperar o equilíbrio com habilidade suprema, evitando assim colidir com o chão. Funaki admitiu que o havia subestimado, jurando expô-lo a um mundo de dor. Enquanto isso, Hiroto estava cercado por uma aura de energia roxa, e ele se lançou em direção a Funaki mais uma vez com um ataque feroz, desferindo um soco poderoso que o mandou pelos ares. Funaki sentiu uma força imensa emanando de Hiroto enquanto cuspia sangue. Hiroto continuou seu ataque, aparecendo de repente acima de Funaki, e então desferindo um chute devastador que arremessou Funaki e o fez colidir violentamente contra a parede até que Funaki caiu de joelhos derrotado, olhando para ele enquanto ofegava de exaustão. Enfurecido, Funaki levantou-se novamente, gritando na cara de Hiroto para não ser arrogante, mas Hiroto aparou seu soco facilmente e então desferiu um golpe final em seu peito. O golpe foi tão violento que estilhaçou o chão sob ele. Funaki sentou-se chocado, perguntando-se sobre a origem de sua força. Uma aura vermelha cercou Hiroto enquanto ele se preparava para desferir o golpe final. Ele golpeou com o punho, criando uma explosão massiva com a força do impacto. Hiroto agarrou a cabeça do derrotado Funaki e perguntou-lhe novamente quem o havia enviado. Então ele adicionou outra pergunta, querendo saber onde ele havia obtido o espírito Shai. Em seu escritório, Onaga estava falando ao telefone com alguém, descrevendo Hiroto como um monstro. A outra parte respondeu zombeteiramente, perguntando se ele era realmente um monstro ou apenas um fracassado do clã Yaemori. Onaga respondeu que não importava como ele era chamado, desde que fosse descartado sem problemas, e a outra parte tranquilizou, dizendo que havia enviado um bandido que acabará de ser libertado da prisão de Hyuga para cuidar dele. A pessoa que ligou prometeu a Onaga que, uma vez que esta missão fosse concluída com sucesso, ele o recomendaria ao Lord Soma para se tornar o chefe do terceiro departamento da região de Ruan. Onaga avisou a pessoa que ligou para não se esquecer desta promessa. De volta à cela, Funaki ainda estava em silêncio, o que impressionou Hiroto por sua persistência. O derrotado Funaki admitiu que o havia subestimado e que Hiroto estava além do alcance de humanos comuns como eles. A expressão como nós chamou a atenção de Hiroto, e ele se perguntou se havia outros cultivadores neste mundo. Funaki começou a confessar, explicando que, alguns anos atrás, ele conheceu um velho na prisão de Hyuga. Ele contou como aquele monge concentrou a energia Chi em uma mão e partiu uma árvore enorme ao meio como se não fosse nada. Ele lhe disse como aquele monge lhe deu uma garrafa de água benta. Nos últimos anos, ele continuou a beber aquela água diluída como o monge havia ordenado, e lentamente seu corpo se transformou em algo além do natural. Hiroto deduziu que esta água benta era na verdade líquido espiritual e sentiu um forte desejo de ver esta fonte espiritual em Hyuga, se ela realmente existisse. Ele explicou a si mesmo que fontes espirituais só existem em lugares com alta concentração de Chi espiritual, onde o Chi espiritual se condensa lentamente em um líquido, e com o tempo, esses líquidos se reúnem para formar uma fonte de imenso poder. Ele se lembrou que em seu continente original, Roya, até mesmo uma pequena quantidade deste líquido era considerada um recurso de cultivação de imenso valor. Então ele perguntou a Funaki por que ele continuava a receber ordens de gente como Onaga, quando ele havia cedido os limites de um humano comum. Funaki revelou que a razão era que seu filho sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ela e as contas médicas eram extremamente altas. Mas ele acrescentou tristemente que a água benta não conseguiu curar a doença de seu filho, e tudo o que pôde fazer foi apenas mantê-lo vivo. Por esta razão, ele precisava desesperadamente ganhar mais dinheiro para encontrar uma cura para seu filho antes que fosse tarde demais. Hiroto surpreendeu dizendo que poderia lidar com essa doença e que talvez pudesse salvar seu filho. Funaki olhou para ele em choque. Hiroto explicou que a água benta é na verdade líquido espiritual, e dá-la a uma pessoa comum acarreta um risco. Embora o Ki espiritual diluído seja inofensivo, em altas concentrações, torna-se uma história completamente diferente. No entanto, ele ressaltou que,
Usando uma técnica especial, certas propriedades do Ki espiritual podem ser amplificadas, como suas propriedades curativas, como é o caso dos talismãs de cura. Funaki se perguntou confuso o que era esse talismã. Hiroto apontou o talismã em sua direção e, assim que tocou seu corpo, suas feridas foram instantaneamente curadas, deixando-o em um estado de completo espanto. Hiroto deu-lhe duas escolhas, ou revelar a verdadeira identidade de quem está por trás de tudo e salvar seu filho, ou morrer aqui e agora. Funaki sorriu, percebendo que sabia desde o início que Hiroto não era um homem comum. Ele revelou que o homem que o contatou era Hashimoto Kozei, a quem todos se referem como Lord Kozei. Em outro lugar, Hashimoto Kozei, o dono do clube Kuzan, falava ao telefone, irritado com a hesitação de Onaga por causa de uma pessoa trivial do clã Iemori. Então ele dirigiu sua fala para outra pessoa, perguntando que pedaço de carne gostariam de comer, ou talvez preferissem algo para beber. Diante dele estava uma mulher amarrada e gravemente ferida, e ele a repreendeu por não se lembrar das regras básicas de etiqueta à mesa. Então ele agarrou o rosto dela com força, perguntando-se com um sorriso sádico qual dente ele deveria arrancar em seguida para lhe ensinar uma lição. Enquanto a mulher sofria, seu servo interrompeu para lhe dizer que Lord Soma havia ligado a respeito da situação com Yaemori Hiroto. Hashimoto respondeu que já havia designado o bandido de Hyuga para esta missão e que ele mesmo iria para a delegacia mais tarde, pedindo ao servo para tranquilizar o Lord Soma. Ele concluiu com um sorriso maligno que, em qualquer caso, o destino de Hiroto era se tornar um cadáver. Funaki deu a Hiroto sua cruz contendo a água benta, pedindo-lhe que a pegasse em troca do talismã. Hiroto reconheceu imediatamente o líquido espiritual altamente concentrado. Ele percebeu que, se usasse este líquido para regar a erva coração de prata, ela daria frutos imediatamente. E se ele usasse essas sementes para refinar uma pílula de coleta de Chi, ele seria capaz de alcançar o segundo estágio da cultivação. Hiroto agradeceu a Funaki, explicando que isso o ajudaria muito. Funaki o avisou que Hashimoto começaria a caçá-lo a partir de agora. Ele acrescentou que qualquer um que Hashimoto põe na mira nunca tem um bom fim. Hiroto tranquilizou, dizendo que, contanto que ele mantivesse o acordo deles, ele ficaria bem. Quanto a Hashimoto, Hiroto prometeu que certamente lhe enviaria seus cumprimentos. Na Universidade de Naomi, Chizuru chegou em seu carro esportivo amarelo. Ela estava pensando que, se não tivesse visto a foto com seus próprios olhos, não teria acreditado que o garoto que lhe vendeu os talismãs era a mesma criança exilada do clã Iemori e que ele também era seu colega de classe na universidade. Ela decidiu ir ao escritório do reitor da universidade para perguntar sobre a demissão de Hiroto. No escritório, Mushi Yamazaki discutia com seu tio, o reitor da Universidade de Naomi, Moshiyama Jin, insistindo que a pessoa que prendeu Hiroto tinha conexões com a Yakuza, mas seu tio se recusou a intervir por medo de se envolver. Saki gritou na cara dele, perguntando como a universidade poderia adotar uma postura negativa enquanto Yaemori foi preso por causa dela por policiais corruptos. Mas um dos membros do corpo docente, Kumono Ina, tentou acalmá-la, afirmando que Yaemori eventualmente voltaria. Chizuru entrou de repente no escritório e perguntou se eles estavam falando sobre Hiroto. Na delegacia, o inspetor Kaya protestava com raiva para seu chefe Onaga, recusando-se a abandonar o caso Scar que eles vinham investigando há anos. Ele o acusou de abusar de seu poder. Onaga perguntou-lhe friamente se ele tinha provas, lembrando de que insultar um oficial de patente superior era um crime grave. Kaya afirmou que sabia o que Onaga estava planejando nos bastidores. Onaga o desafiou a revelar o que sabia. Eles foram interrompidos por Mushi Yamazaki e Chizuru entrando no escritório, exigindo a libertação imediata de Iemori. Onaga ficou furioso com a incapacidade de seus homens de parar estranhos. Ele se perguntou sobre a identidade de Chizuru, acreditando que um garoto do clã Iemori não poderia ter nenhum apoio significativo. Então ele disse a ela friamente que seu amigo era suspeito em um caso de roubo e agressão e não poderia ser libertado. Kaya protestou imediatamente, perguntando quando ele havia sido suspeito de tais acusações. Onaga se recusou a divulgar informações internas como chefe. Moshiyama perguntou-lhe com raiva por que a Yakuza não estava aqui, acusando-o de corrupção por deter Iemori e libertar os verdadeiros criminosos. Onaga ameaçou de prisão por obstrução da justiça se ela não saísse, mas Chizuru calmamente o desafiou a fazê-lo se ele pudesse. Onaga ordenou a seus homens que as prendessem e as colocassem na sala de detenção. Onaga anunciou que elas seriam detidas sob suspeita de serem cúmplices de Iemori Hiroto. Então ele dirigiu suas palavras a Kaya Haruki, anunciando que ele estava suspenso imediatamente por abrigar um criminoso e seria submetido a interrogatório, o que levou Kaya a gritar que isso era um abuso de poder. Chizuru interveio calmamente, perguntando a Onaga se ele acreditava que o diretor Oji ficaria em silêncio se ele inventasse crimes aleatoriamente. Onaga riu zombeteiramente, afirmando que insultar um funcionário do governo tornava o crime mais grave.
Shizuru notou inteligentemente que Onaga parecia receber muitas facilidades e benefícios. Onaga sentiu que as coisas estavam se complicando. Então Shizuru perguntou-lhe diretamente se isso significava que o assunto de Aimori também poderia ser resolvido com dinheiro. Onaga respondeu friamente, dizendo que era natural que pessoas de influência tivessem privilégios, que o amigo dela estava destinado a este fim, e ela não era exceção. Então ele começou a ameaçá-los implicitamente, imaginando um cenário onde Kaia resiste ferozmente depois que eles o atacam, e então se perguntando sarcasticamente se alguém se importaria se todos perdessem suas vidas aqui. Naquele momento, o diretor Oji falou pelo telefone de Shizuru após ouvir a conversa deles, e Shizuru perguntou-lhe se ele tinha ouvido o que Onaga disse. O diretor Oji respondeu afirmativamente. Onaga entrou em pânico ao ouvir a voz do diretor Oji. Shizuru sugeriu que se apresentasse novamente, e então o diretor Oji anunciou pelo telefone que Onaga Raizo seria suspenso do trabalho e investigado por seu envolvimento com forças antissociais, abuso de poder e ameaça à família de um membro do conselho. Onaga desabou em sua cadeira em choque, perguntando-se sobre a verdadeira identidade dela. Ela respondeu com total confiança que era Shuga Shizuru, a filha da família Shuga da cidade de Naone. Onaga se perguntou, aterrorizado, por que alguém da poderosa família Shuga estava associado a Hiroto. Em sua cela, Hiroto contemplava o líquido espiritual que havia obtido, percebendo que a quantidade era pequena e só poderia ser usada uma vez. Ele de repente sentiu alguém se aproximando. As recém-chegadas não eram outras senão Shizuru e Mochiyama. Shizuru o cumprimentou, dizendo que não fazia muito tempo desde o último encontro deles. Em outro lugar, Hashimoto Kozei estava em um estado de fúria, quebrando coisas e gritando com seus homens, chamando-os de inúteis. Um deles estava à beira da morte, e o outro estava em uma cela, fazendo considerá-los completamente inúteis. Ele temia por sua vida. Se as instruções do clã Aima não fossem implementadas, sua cabeça seria a próxima a rolar. Um de seus homens perguntou-lhe sobre seu próximo passo. Hashimoto decidiu usar seus melhores homens, ordenando-lhes que trouxessem Hiroto vivo, se possível, para provar sua lealdade ao clã Aima. Ele jurou que se livraria daquele lixo com as próprias mãos. Hiroto voltou para sua casa, tendo gasto todo o seu dinheiro nos materiais necessários para a cultivação. Ele invocou o caldeirão de refinamento e começou o processo. Ele refinou a pílula de coleta de chi. Ele percebeu que o método era primitivo, apenas uma compressão de chá espiritual de alta densidade, mas sua eficácia era inegável. E embora fosse impuro, era suficiente para este mundo. Com esta pílula, ele poderia finalmente avançar. Após tomar a pílula de coleta de chá, Hiroto sentiu uma força massiva fluindo por seu corpo, anunciando que ele havia finalmente alcançado o segundo estágio de cultivo. O cachorrinho ficou surpreso com sua velocidade, enquanto Hiroto notou que fazia muito tempo que não usava o passo da sombra da nuvem. Ele se sentiu confiante, percebendo que, nesta velocidade, nem mesmo as balas conseguiriam tocá-lo. Ele percebeu que havia esgotado todo o líquido espiritual que obteve e que, para progredir mais, precisava de elementos ou líquidos ricos em ki espiritual e lembrou-se das palavras de Funaki sobre a existência de uma fonte espiritual em Hyuga. Mas ele viu que ir para lá por meios comuns era arriscado, então decidiu confiar no contato influente local que Funaki havia arranjado para ele. No entanto, seus fundos atuais eram extremamente pequenos em comparação com a suposta taxa de entrada de 2 milhões de ienes. Um anúncio na televisão chamou sua atenção para a injeção da juventude de Shugaos, prometendo restaurar a vitalidade juvenil com uma única injeção. O anúncio indicava que o produto gozava de imensa popularidade, oferecendo-o a um preço historicamente baixo. Hiroto se perguntou se as mulheres deste mundo eram obcecadas pela juventude. Se sim, a festa que se aproximava seria o palco perfeito para seu plano. 5 horas antes, Hiroto estava jantando com Shizuru, maravilhado por ela ser filha do conselheiro Shuga. Ele percebeu então por que ela tinha uma linha direta com o superintendente-chefe. Shizuru disse a ele que tinha um pedido a fazer, e por isso o convidou para lá. Hiroto se perguntou sobre a natureza desse pedido. Ela perguntou se ele conhecia o edifício Sugao, e ele respondeu que era a sede da maior empresa de cosméticos da cidade de Naone. Ela revelou a ele que sua família era a dona do prédio e que eles dariam uma festa na noite seguinte para celebrar a recuperação de sua mãe. Então ela o convidou para comparecer também. No luxuoso local da festa, no último andar do edifício Sugao, Hiroto estava planejando seu próximo passo. Ele percebeu que, em seu estágio atual, não conseguia formular pílulas espirituais, mas podia refinar elixires humanos com facilidade. Por exemplo, a pílula Shuyan.
Ele se lembrou que esta pílula era considerada de baixo grau e comum entre as cultivadoras no continente Roya, mas percebeu que se ele mirasse nas ricas socialites daqui, vender apenas 3 ou 4 pílulas poderia lhe render os 2 milhões de ienes que precisava. Ele viu a oportunidade bem diante de si e decidiu começar sua demonstração de marketing aqui. Ele foi interrompido pelo tio de Chizuru, o Shizu Shiro, que estava falando com sua tia, o Shizu Ino, dizendo que uma mulher na casa dos 30 anos não era mais jovem, e era hora de Chizuru se casar. A tia acrescentou que se ela não se casasse logo, acabaria como uma solteirona, como sua irmã mais velha, Masami. Então o tio dirigiu seu discurso cáustico a Masami, dizendo que a conta pelo egoísmo dela em sua juventude havia chegado, e agora que ela havia envelhecido, não podia mais contribuir para o clã. Ele a descreveu como um mero mau presságio, ao que Masami não pôde responder. A mãe de Chizuru, que estava em uma cadeira de rodas, interveio e pediu para Shiro parar, enquanto Chizuru comentou que a tia Masami foi quem criou todos eles após a morte da avó. Mas Shiro insistiu que estava dizendo isso para o bem de todos e que, já que a irmã mais velha havia despertado, ela deveria convencer Chizuru a aceitar uma proposta de casamento. A mãe de Chizuru tossiu de repente, alarmando sua filha. Shiro continuou sua zombaria, dizendo que uma mulher envelhecida que não conseguia encontrar um marido era como mercadoria danificada e sugeriu que ela se casasse com alguém do clã Osho para evitar atritos desnecessários. Mas Masami o interrompeu calmamente, dizendo que tinha suas próprias ideias sobre o assunto. Tio Shiro ficou furioso com as palavras de Masami, gritando para ela não ser egoísta. Ele perguntou sarcasticamente se ela realmente acreditava que poderia recuperar sua juventude com alguns cosméticos. Uma voz calma o interrompeu dizendo que ele poderia fazer isso, o que chamou a atenção de todos. Hiroto deu um passo à frente segurando uma pequena caixa, comentando sobre a insolência de descrever uma gigante da indústria de cosméticos como mercadoria danificada. Ele acrescentou em um tom ríspido que há limites para a falta de respeito. Shiro perguntou-lhe, em estado de choque, sobre sua identidade. Shiro começou a exigir seguranças. Chizuru interveio para esclarecer que aquele era Emori Hiroto, o benfeitor que salvou sua mãe, e que foi ela quem o convidou. Enquanto isso, a mãe de Chizuru se adiantou para agradecer por ele ter vendido o talismã. Hiroto respondeu-lhes educadamente que não havia necessidade de agradecimentos. Shiro interrompeu, zombando, alegando que a recuperação da consciência dela não se devia a um artefato suspeito, mas sim ao poder da medicina moderna, acusando-a de ter sido vítima de um golpista. Hiroto se apresentou como um pesquisador especializado em tempo e valor e um parceiro de negócios da mãe de Chizuru. Chizuru se perguntou sobre ele ser um parceiro de negócios de sua mãe. Um dos presentes perguntou a Hiroto sobre a natureza do trabalho que o reuniu com eles em tal lugar. Hiroto respondeu que estavam discutindo se a juventude poderia ser restaurada através de cosméticos. Então ele anunciou com confiança que forneceria a resposta agora. A tia de Chizuru comentou zombeteiramente, imaginando que tipo de truque ele apresentaria. Hiroto pediu a Masami para ajudá-lo. Ele apresentou a caixa a ela, pedindo que consumisse o que estava dentro. Ela abriu a caixa e encontrou a brilhante pílula Shuyun. Shiro gritou que aquilo era um absurdo e provavelmente veneno. Masami hesitou, perguntando-se se era realmente seguro. Chizuru interveio, afirmando que Hiroto era uma pessoa confiável e que ela tomaria. Então sua mãe se juntou a ela, dizendo que Hiroto era seu salvador. Enquanto os convidados sussurravam que o elixir da juventude não existia no mundo real, Hiroto sussurrou no ouvido de Masami, perguntando se ela não queria se sentir jovem novamente. Masami se lembrou de todos os insultos que suportou, desde ser chamada de fóssil velho e velha até a de rosto enrugado. Ela decidiu tomar a pílula. Shiro e Oshizu Ino ficaram chocados porque ela já a havia consumido, mas nada aconteceu no início, fazendo os presentes acreditarem que era um golpe ou talvez veneno de verdade. Shiro se alegrou, afirmando que lhes havia dito que era apenas lixo e que eles vieram até aqui por nada. De repente, Masami começou a brilhar com uma luz dourada, e todos notaram as incríveis mudanças em sua pele e cabelo. Ela estava se transformando diante de seus olhos a ponto de um convidado trazer um espelho para ela se ver, e ela parecia exatamente como era em sua juventude. O tio Shiro e sua esposa ficaram completamente atordoados. Imediatamente, as socialites se reuniram ao redor de Hiroto, uma pedindo uma pílula a qualquer preço. Hiroto disse a ela que o preço de uma única pílula era de 400.000 ienes, e ele possuía apenas 10 pílulas. Um leilão começou imediatamente, com as mulheres oferecendo quantias crescentes para obter as pílulas. Shiro observava a cena em estado de descrença, incapaz de entender como aquelas pessoas podiam enlouquecer por uma única pílula Shuyan. Todos perceberam que o verdadeiro valor estava na própria técnica de refino e que garantir os direitos de distribuição lhes permitiria controlar a indústria mais uma vez. Tio Shiro tentou silenciar sua esposa, que temia a falência da empresa,
e revelou seu plano maligno de cortejar Hiroto e ganhar tempo até que Chizuru se casasse com alguém do clã Osho para garantir seus investimentos e então começar a produzir as pílulas em grandes quantidades. Ele foi interrompido por um representante do grupo Kuzan, oferecendo 4 milhões pelos direitos, mas um representante do grupo Rinkyu imediatamente aumentou o preço para 20 milhões. Shiro interveio, tentando acalmar a todos e lembrando-os de que o Sr. Iemori era convidado de Chizuru e que aquilo não era um leilão comercial. Então ele se virou para Hiroto sugerindo uma conversa de negócios, oferecendo 30 milhões por uma divisão de lucros de 30-70. Hiroto perguntou se ele queria dizer que ficaria com 70%. Shiro respondeu insolentemente que a proporção seria de 70% para eles, graças às conexões do clã Oshizu. Chizuru interrompeu friamente, perguntando sobre quais conexões o clã Oshizu estava falando. Seu tio tentou repreendê-la, mas ela o confrontou com o fato de ele ter desperdiçado 160 milhões usando a empresa de sua avó como garantia e que ele não se importava com a família. Então Shiro tentou mudar de assunto, voltando à conversa de negócios com Hiroto, mas Chizuru continuou expondo suas ações, perguntando se deveria listar para ele a retirada de fundos do clã Osho e as cartas de cobrança do banco. Masami e sua mãe ficaram chocadas ao ouvir que ele apostou com a empresa de sua mãe. Shiro se perguntou, aterrorizado, como ela sabia daquilo. Chizuru o acusou de ter vindo apenas para drenar o dinheiro de sua mãe, assim como fez com sua avó, e anunciou que não lhe daria um único iene. Ela o acusou de tentar enganar Hiroto e planejar lucrar sem nenhum capital. Shiro tentou negar e implorou a sua irmã mais velha que o ajudasse, lembrando-a de que ela sempre o protegia. Ele implorou em nome dele como o único herdeiro homem do clã Oshizu. Masami respondeu friamente, dizendo que podia ignorar seu egoísmo, mas desviar a herança de sua mãe era imperdoável. Então ela se afastou dele, pedindo que ele resolvesse sua própria bagunça. Shiro caiu no chão em estado de choque, sem acreditar que sua irmã o estava realmente abandonando. Chizuru deu-lhe duas opções, ou enfrentar os tribunais e se afogar em dívidas pelo resto da vida, ou vender a empresa para ela por 1 iene, a menos que encontrasse outro comprador para aquele navio afundando. Alguns convidados se regozijavam com ele, considerando que ele merecia o que lhe aconteceu. Chizuru se aproximou de Hiroto, dizendo que havia profissionais de verdade naquela festa e se ofereceu para apresentá-lo a eles, se ele quisesse. Ela o aconselhou que um preço de 40 milhões era justo pelos direitos e que ele ficasse com 80% para si, mas o avisou que essas pessoas são como abutres e devem ser tratadas com cautela. Hiroto concordou, mas confiou a ela a tarefa de cuidar da parte comercial. Mais tarde, Chizuru deixou Hiroto em sua casa, comentando que era um lugar bonito, mas ele explicou a ela que era apenas um lugar alugado. Hiroto agradeceu pela carona, poupando-lhe o trabalho de caminhar. Ela respondeu que eles eram amigos e não havia necessidade de agradecimentos, o que o surpreendeu. Ela confirmou com um sorriso brilhante que eles eram amigos. Enquanto ela se afastava, Hiroto olhou para a lua pensando que esta vida não era tão ruim. Ao chegar à porta de seu apartamento, ele a encontrou aberta e viu seu cachorrinho deitado no chão em uma poça de sangue. A raiva inundou Hiroto enquanto ele se perguntava que diabos havia acontecido. Enquanto isso, um dos homens de Hashimoto estava relatando ao seu mestre por telefone que Iemori havia retornado para casa acompanhado por uma mulher que parecia sua amante. Hashimoto ordenou a seu homem que capturasse a mulher, acreditando que se o fizesse provar o desespero, o Sr. Soma ficaria satisfeito e expressou sua esperança de que ele gostasse do presente. Hiroto correu para dentro de seu apartamento. Encontrando o cachorro ainda respirando, ele decidiu usar um talismã de cura para salvá-lo, mas sentiu a presença de outra pessoa à espreita na escuridão. Um homem o atacou por trás com uma faca gritando agora. Hiroto desviou do ataque facilmente. Então ele pegou o cachorro e chutou o agressor com força no rosto. Os outros agressores ficaram surpresos com a força de Hiroto. Hiroto pediu ao cachorro para se esconder. Depois de neutralizar um agressor, percebendo que ele tinha parceiros, ele desafiou o resto, perguntando se queriam enfrentá-lo um por um. O líder deles ordenou que o atacassem e o espancassem severamente, mas sem matá-lo. Os homens de Hashimoto se lançaram sobre Hiroto, mas ele os repeliu com habilidade suprema. Ele se lançou com um movimento rápido, liberando todo o seu poder, fazendo a cabeça de um agressor se chocar contra o chão sob o peso de seu golpe esmagador. O agressor caiu no chão com um único golpe, e o outro ficou chocado com sua força. Uma aura roxa cercou Hiroto, e ele anunciou que começaria com o número 1. Um agressor se lançou contra ele gritando para não ser arrogante, mas Hiroto desviou de seu ataque facilmente. Então ele socou o braço do agressor e o quebrou e agarrou seu pescoço com força para sufocá-lo até que ele perdesse a consciência. Hiroto anunciou que era a vez do número 2. Os agressores entraram em pânico. Um mudou o plano, ordenando a seus companheiros que atirassem em seus membros.
Enquanto se preparavam para atirar, Hiroto se moveu como um raio entre eles, prometendo acabar com todos eles. Com um olhar mortal, ele acrescentou que não pararia até que eles falassem. Em outro lugar, Hashimoto Kosei estava rindo enquanto olhava para ferramentas de tortura, acreditando que Chizuru era apenas uma garotinha. Mas ele logo percebeu que ela era a mulher que todo homem na cidade de Naomi desejava. Chizuru estava amarrada em uma cama, e Hashimoto a reconheceu como a filha de Kenji Suga. Seu telefone tocou, e ele perguntou ao interlocutor se havia cumprido a missão e se havia matado Hiroto ou não. Mas foi a voz de Hiroto que lhe respondeu, dizendo que seus homens nunca mais acordariam. Hashimoto riu, comentando que Hiroto realmente sabia como surpreender as pessoas. Hashimoto respondeu ameaçadoramente e revelou que estava mantendo a filha do conselheiro Suga. O olhar de Hiroto mudou para uma raiva extrema e ele disse que estava a caminho, pedindo que ele a soltasse e não envolvesse inocentes neste assunto. Hashimoto riu zombeteiramente, chamando-o de um desgraçado engraçado. Então ele lhe deu um prazo de 40 minutos, jurando que mostraria a todos os cidadãos da cidade de Naomi como a desfiguraria, e desligou na cara dele, desafiando-o a encontrá-los sozinho. Hiroto esmagou seu telefone com extrema raiva, jurando que estava indo atrás de Hashimoto. Hashimoto decidiu filmar um vídeo teaser primeiro. Enquanto removia a fita que havia colocado na boca de Chizuru, ele ouviu um som de toque repentino. Seus homens entraram em pânico para dizer-lhe que o sistema de supressão de incêndio no armazém havia sido ativado. Hashimoto ficou furioso porque havia ordenado que eles cortassem os alarmes de lá e temia a chegada da polícia. Ele ordenou que seus homens ficassem de vigilância e foi verificar o assunto pessoalmente. Do lado de fora da porta escura do armazém, um guarda perguntou a uma pessoa misteriosa sobre sua identidade e o que estava fazendo antes de ser arremessado com força para dentro. A Chizuru amarrada chamava o nome de Hiroto fracamente. Uma hora antes, Funaki estava em sua motocicleta no meio da noite para entregar uma carta de apresentação a Hyuga, resmungando que Hiroto não atendia seu telefone. Ele estava confirmando o endereço que Hiroto lhe dera, imaginando se aquela era a casa dos Yaimori. Enquanto esperava em frente à casa, ele ouviu um dos homens de Hashimoto receber uma ligação de Hashimoto dizendo que Yaimori havia retornado para casa. O homem tranquilizou Hashimoto dizendo que 6 assassinos espancariam Hiroto até ele ficar à beira da morte e acrescentou que eles também haviam capturado a mulher dele e a trariam. Funaki ouviu a conversa em choque, percebendo que eles se referiam a Hashimoto Kosei e que estavam enviando assassinos para a casa de Yaimori e sequestrando uma mulher. Ele decidiu rastreá-los e enviar as coordenadas para Hiroto. Ele partiu em sua motocicleta atrás do carro deles. Funaki chegou a uma enorme mansão, imaginando se aquele era o lugar pretendido. Seu telefone tocou, e Hiroto estava do outro lado da linha. Funaki disse a ele que parecia que Hashimoto Kosei havia sequestrado sua amiga e que ele rastreou seus seguidores e chegou a esta mansão. Hiroto surpreendeu perguntando se o endereço era Rua Hiromi 32. Funaki se perguntou como ele sabia, enquanto o líder dos agressores implorava a Hiroto para deixá-lo morrer depois de confessar tudo. Hiroto pediu um favor a Funaki, que era tirar sua amiga de lá. Quanto a Hashimoto, Hiroto jurou que o levaria para o inferno com suas próprias mãos. Na mansão, Hashimoto estava repreendendo seus guardas por ativarem o sistema de alarme no armazém, temendo a chegada da polícia. Ele disse que iria verificar a situação e ordenou que ficassem de guarda. Os guardas reclamavam da dificuldade de ganhar a vida e que a mulher lá dentro era proibida de tocar. De repente, alguém se aproximou dos guardas, e eles perguntaram sobre sua identidade. Funaki apareceu diante deles, e eles perguntaram o que ele estava fazendo. Ele se desculpou com eles e pediu que aguentassem por um momento. Então ele acabou com eles rapidamente. Ele entrou na sala e encontrou Chizuru, que chamou o nome de Hiroto fracamente. Funaki a carregou em seu ombro e disse que eles tinham que sair dali. Ele tinha que sair antes que os outros guardas percebessem o que estava acontecendo. Ele sabia que o carro estava no jardim atrás da porta, e os guardas não voltariam tão cedo. Mas quando estava prestes a sair, foi atingido por um tiro na perna. Ele e Chizuru caíram no chão. Hashimoto apareceu rindo, gabando-se de suas habilidades de tiro, enquanto seus guardas o elogiavam. Funaki sentia dor, perguntando-se como os homens de Hashimoto haviam retornado tão rapidamente. Hashimoto zombou dele por sua audácia de aparecer diante dele em tal estado. Funaki se levantou com dificuldade e cumprimentou o Sr. Kosei com um sorriso de dor. Hashimoto caiu em uma gargalhada histérica, considerando aquele um dia glorioso e que todos eles vieram para ser punidos por suas mãos. Ele acrescentou que estava tremendo de excitação. Funaki respondeu que ele não deveria ser ridículo, desafiando-o a dizer isso depois que o derrotasse. Do lado de fora, Hiroto se aproximava da mansão, onde os guardas o notaram e se perguntaram sobre sua identidade. Ele estava cercado por uma aura vermelha de raiva. Um dos guardas perguntou se ele estava ouvindo, mas Hiroto lhe deu um soco forte no rosto.
Os outros guardas ficaram atordoados, e todos se lançaram sobre ele. Mas ele acabou com todos eles com movimentos rápidos e letais. O último deles caiu no chão. Hiroto parou diante da porta da mansão e chamou por Hashimoto, anunciando sua chegada. Lá dentro, Funaki lutava ferozmente, mas estava cercado por um grande número de homens. Ele sentiu remorso por ter aceitado esta missão e tristeza por não conseguir salvar nem mesmo uma única garota. Hashimoto ameaçou que, assim que o matasse, enviaria sua esposa e filhos para o outro mundo para ficarem com ele. Ele acrescentou com uma risada louca que os cortaria em pedacinhos primeiro. Enquanto ele se deliciava torturando Funaki psicologicamente, uma enorme explosão ocorreu na porta onde Funaki estava. Hashimoto ouviu a voz de Hiroto do lado de fora, o que o fez se perguntar, espantado, sobre sua identidade. Hiroto apareceu na entrada em meio a uma nuvem de fumaça, apresentando-se como ceifador de almas enviado para arrastá-lo para o inferno. Funaki comentou que ele demorou muito. Hiroto jogou um talismã de cura para ele e ordenou que o usasse. Ele pediu a Funaki que o usasse em sua ferida, dizendo que funciona exatamente como da vez anterior. Hashimoto gritou para seus homens aterrorizados o matarem. Eles começaram a atirar, mas Hiroto se moveu com uma velocidade incrível, percebendo que balas eram inúteis contra um cultivador do segundo estágio que dominava o passo da sombra da nuvem. Ele começou a eliminar os homens de Hashimoto um por um. Hashimoto se perguntou, aterrorizado, sobre o segredo dessa velocidade. Hiroto continuou a desviar das balas e derrotar seus oponentes com golpes precisos e poderosos. Quando Hashimoto viu que Hiroto estava acabando com seus homens facilmente, ele decidiu fugir. Ele estava correndo, pensando que não era isso que eles haviam combinado e que Hiroto se movia como um artista marcial de elite de um grande clã. Ele chegou a uma porta fortificada e gritou para seus homens abri-la rapidamente, mas falhou ao digitar a senha correta e gritou de raiva. Naquele momento, Hiroto apareceu atrás dele e acabou com os guardas restantes. Hashimoto entrou em pânico, mas tentou fingir calma, afirmando a Hiroto que ele não poderia tocar em seu apoiador. Ele revelou-lhe que quem o queria morto era o Lord Aima e que ele gozava da sua proteção. Hiroto respondeu friamente que nunca tinha ouvido esse nome antes. Hashimoto ameaçou que o faria desejar a morte se ele continuasse a fingir ignorância. Sob pressão, Hashimoto confessou que quem queria livrar-se dele era Aima Joe, um descendente do clã Aima, por causa de um boato que dizia que Hiroto tinha tocado na filha de Amitani, o que impede um casamento político entre os dois clãs. Hiroto pensou novamente em Amitani Setsu, percebendo que o dono original do corpo não tinha memória de a ter conhecido, e deduziu que o boato era fabricado. Hashimoto tentou convencê-lo a deixá-lo ir, alegando que apenas o clã irmã tinha influência para coordenar tal conspiração. Ele acrescentou que o clã irmã possuía muitos especialistas e que o próprio irmão Joe era uma pessoa poderosa, o que fez Hiroto questionar-se se ele também era um cultivador. Hashimoto tentou negociar, oferecendo-se para mediar por ele e afirmando que ele em breve perceberia o seu valor. Hiroto perguntou-lhe zombeteiramente sobre o seu valor. Enquanto Hashimoto balbuciava, Hiroto deu-lhe um soco forte e atirou para outra sala. A sala continha outras mulheres amarradas. Hiroto parou sobre o derrotado Hashimoto e sentiu raiva ao olhar para aquelas mulheres cativas. Então disse-lhe que acreditava que estas mulheres poderiam explicar o seu valor melhor do que ele. Depois, usou a sua espada para as libertar das amarras e disse-lhes para fazerem com ele o que quisessem. Então, deixou a espada para trás para elas e foi-se embora. Hashimoto implorou-lhes, oferecendo-lhes dinheiro e tudo o que possuíam. Mas uma das mulheres respondeu que não queriam o seu dinheiro sujo e que mandá-lo para o inferno era o único preço que queriam. No salão principal, Hiroto estava a usar um talismã de cura em Shizuru. Hiroto disse a Funaki que a polícia estava a caminho e que ele tinha de ir embora. Funaki perguntou-lhe se tinha certeza disso, mas Hiroto insistiu que voltaria depois de entregar à polícia. Funaki perguntou-lhe qual seria o seu próximo passo depois de ter obtido a informação que queria. Hiroto respondeu que iria investigar o assunto Aima, e depois esmagá-lo-se até se tornar em pó. Mais tarde, em sua casa, Hiroto pensava que, apesar da derrota de Hashimoto, Soma ainda estava solta. Hiroto estava determinado a encontrar a localização de Soma e a esmagá-lo. Os seus pensamentos foram interrompidos pelo som da campainha, o que o fez estranhar a esta hora tardia. À porta estava um homem de fato formal, informando de que tinha uma entrega do presidente Suga. O homem entregou a Hiroto um convite e uma mensagem a dizer que partiriam assim que os seus preparativos estivessem completos. Hiroto questionou-se sobre o significado da palavra partir. Quando abriu o convite, encontrou um fato lá dentro, então ligou para Shizuru a perguntar sobre o assunto. Shizuru disse-lhe que sabia que ele o tinha recebido e revelou a existência de uma festa organizada pela família Oshizu. Hiroto perguntou-lhe se tinha de ir. Shizuru explicou-lhe que,
para vender a pílula Shuyuan, tinham de se aproximar da família Oshizu, que controla o maior grupo farmacêutico da cidade de Naomi, e acrescentou que a sua ex-noiva também estaria presente. Hiroto ficou chocado ao ouvir a palavra ex-noiva. Chizuru confirmou-lhe que se referia à jovem senhora do clã Mitani, a Mitani Setsu. Na festa, Chizuru estava a apresentar Hiroto algumas figuras importantes, como o Sr. Pierce, o agente-geral do Grupo Ace, e o Sr. Akai Taro, o presidente do Grupo Kentaka. Ela explicou-lhe que ambos eram empresários seniores na cidade de Naomi. Hiroto questionou-se se eles também estariam a tentar aproximar-se da família Oshizu. Chizuru respondeu que, apesar de ele ter nascido numa família de prestígio, não conhecia a extensão da sua influência. Ela explicou-lhe que, uma vez que a outra parte está próxima do clã Matani, todos procuram desesperadamente estabelecer relações com eles. Depois, ela apontou para a chegada da jovem senhora do clã Matani. A chefe da família Oshizu entrou, e ao seu lado estava a senhorita Matani Setsu. Hiroto notou imediatamente que Setsu estava a irradiar ki espiritual. Ele questionou-se se ela era realmente a ex-noiva do dono original do corpo. A Mitani Setsu, a jovem senhora do clã Mitani, caminhava ao lado de Oshizu Nana, a chefe da família Oshizu. Hiroto deduziu que Setsu era uma cultivadora e questionou-se se também haveria métodos de cultivo únicos neste mundo. Ele notou que ela não estava a tentar esconder a sua energia de ki espiritual, o que indicava sua grande autoconfiança. Ele decidiu que mais tarde lhe perguntaria o que ela sabia sobre Soma. Chizuru avançou acompanhada por Hiroto para cumprimentar a sua tia Nana. Nana perguntou-lhe sobre o estado da sua mãe, expressando a sua felicidade pela sua recuperação. Chizuru agradeceu-lhe pela sua preocupação e disse-lhe que a sua mãe estava a recuperar gradualmente. Depois, ela apresentou a pílula Shuyan à sua tia como um presente da sua mãe, desejando-lhe que permanecesse bonita para sempre. Nana olhou para a famosa pílula com espanto. Os convidados sussurravam sobre o preço exorbitante desta nova pílula que ainda não tinha sido lançada nos mercados. Quando a Mitani Setsu viu a pílula Shuyuan, mostrou sinais de surpresa. Oshizu Nana comentou que a qualidade da pílula era tão alta que poderia ser descrita como o auge das pílulas espirituais e que quem a refinou devia possuir grande habilidade. Nana disse a Chizuru que já tinha conhecido muitos especialistas no mundo das pílulas e perguntou a Chizuru sobre a identidade de quem a refinou, especialmente não existindo nenhum instituto especializado em pílulas. Chizuru apresentou Hiroto a Nana, explicando que ele era um amigo nos negócios, um parceiro, e que foi ele quem a refinou. Então ele apresentou-se como Yaemori Hiroto. Tanto Setsu como Nana ficaram chocadas ao ouvir o seu nome. Nana reconheceu, dizendo que costumava pegá-lo ao colo quando ele era pequeno e expressou a sua surpresa pela sua capacidade de refinar tal pílula. Ela acrescentou que o clã Yaemori não tem olho para descobrir talentos. Setsu interrompeu-a friamente, acrescentando que tais habilidades não têm valor numa família de prestígio, pois o que importa para as famílias de prestígio é a base do cultivo. Ela continuou dizendo que, se não fosse por isso, ele teria sido bem-vindo há muito tempo no clã Mitani como um dos anciãos. Hiroto percebeu que, como esperava, as famílias de prestígio já dominavam métodos de cultivo, embora fossem primitivos e não se comparassem aos do continente Roya. Setsu comentou que, na sua situação atual, possuir tais habilidades não tinha sentido, com o que Nana concordou relutantemente. Nana perguntou-lhe sobre a identidade do seu mestre que era capaz de refinar tal pílula. Hiroto lembrou-se do seu mestre anterior. Ele respondeu com um sorriso que era apenas um amador e não tinha mestre. Depois disse que havia um assunto mais importante que queria perguntar-lhe. Foram interrompidos pela chegada de um homem de fato branco, desejando um feliz aniversário à tia Nana. Um dos convidados questionou-se sobre a sua identidade. Outra pessoa reconheceu-o como Irmã Joe, o herdeiro da família Irmã, e que o tinha visto na festa do ano passado. Nana deu-lhe as boas-vindas, o que chocou Hiroto. Aimajo justificou a sua presença, dizendo que não podia faltar ao aniversário da tia Nana. Depois, virou-se para Chizuru. Nana apresentou-a a ele como a senhorita Shuga Chizuru, a filha da família Shuga. Irmã Jo olhou para ela com um sorriso. Depois, apresentou-se a ela com total confiança. Hiroto interveio e de repente apertou-lhe a mão, afirmando que já tinha ouvido falar muito dele. Hiroto acusou-o mentalmente de se fingir de estúpido e decidiu ver por quanto tempo ele continuaria a atuar. Hiroto decidiu testar se Irmã Joe era um cultivador como Hashimoto afirmava, então apresentou-se. Ele sabia que os cultivadores comuns suprimem a sua energia espiritual para esconder a sua força e que esta só vaza em situações difíceis ou quando são incapazes de armazenar adequadamente. Ele também sabia que suprimir completamente o fluxo de energia nos canais de energia era impossível e pensou que se dirigisse um pouco da sua energia para os canais dele, mas ficou surpreendido com a ausência de qualquer vestígio de energia espiritual. O que o fez questionar se isso significava que ele não era um cultivador.
Imagio cumprimentou o Sr. Yaemori, expressando a sua honra em conhecê-lo. Depois, virou-se para Setsu e cumprimentou-a. Hiroto observava-o confuso, pois embora não sentisse quaisquer flutuações na sua energia, ficou surpreendido por não sentir qualquer intenção assassina da parte dele, mesmo depois de ouvir o seu nome. Depois da refeição, os convidados foram convidados para o salão de baile. Os presentes começaram a formar pares para dançar. Enquanto Hiroto ainda pensava no assunto Soma, questionando-se se tinha sido enganado e se ele não era realmente um cultivador. E se sim, qual era o seu propósito? Um jovem aproximou-se de Chizuru e pediu-lhe para dançar, mas ela recusou educadamente. O seu amigo aproximou-se e sussurrou-lhe sobre a impossibilidade de a jovem senhora da família Suga dançar com alguém como ele. Ele salientou que ela recusa toda a gente, tendo até recusado o descendente da família Katajiri. De repente, algo lhe chamou a atenção. Setsu ficou surpreendida com o que viu. Chizuru dirigia-se a Hiroto e pediu-lhe para dançar com ela. Os convidados ficaram em completa surpresa. Mais tarde, Ama-jo preparava-se para deixar a festa. Ele ordenou ao seu guarda-costas que não permitisse que ninguém se aproximasse. 2 outros guardas falavam em sussurros sobre as excentricidades mostradas pelo seu mestre em reclusão. Um deles mencionou que ouviu dizer que os guarda-costas que o Lord Joe escolhe acabam por perder a cabeça ao ponto de não reconhecerem as suas famílias. Ele acrescentou que são substituídos a cada poucos dias e que o último guarda simplesmente desapareceu. De repente, dentro do carro, alguém deu uma bofetada em Ama-jo. Essa pessoa estava a repreendê-lo com raiva pela sua audácia de segurar a mão de outra mulher à frente de Setsu. A Ama-jo pediu desculpa profusamente. A outra pessoa, que parece ser o verdadeiro Soma-jo, revelou que só o manteve vivo porque via alguma utilidade nele e ameaçou de que, se não conseguisse lidar com uma missão tão simples, não deveria esperar uma morte pacífica. O verdadeiro Soma-jo saiu do carro enquanto seus homens se curvavam perante ele respeitosamente. Soma-jo ordenou aos seus 2 guarda-costas que se dirigissem ao salão. Um dos guardas pensava que os rumores eram verdadeiros e que apenas uma pessoa tinha saído do carro, questionando-se o que teria acontecido lá dentro. Enquanto o sósia de Soma estava amarrado e amordaçado na mala do carro, no salão de baile, a música tocava. Soma-jo pediu desculpa a Setsu, alegando que tinha surgido um assunto urgente, mas ficou surpreendido quando viu Hiroto a dançar com Chizuru. Os convidados sussurravam, maravilhados por Suga Chizuru estar realmente a dançar com um homem que nunca tinham visto antes. Hiroto e Chizuru dançavam em perfeita harmonia. Entretanto, os presentes aplaudiam calorosamente, expressando a intensidade da sua excitação. Chizuru elogiou-o pela sua habilidade para dançar. Ela sussurrou-lhe que, se quisessem vender a pílula Shuyan ao clã Oshizu, ele devia entrar no espírito da festa. Hiroto pensou que as aulas de dança que aprendeu na mansão Yaemori finalmente tinham dado frutos, e que, graças a ter alcançado o 2º estágio de cultivo, o seu equilíbrio era perfeito. Oshizu Nana perguntava a Setsu se ela conhecia a habilidade de dança de Hiroto, mas Setsu respondeu friamente que ele talvez soubesse dançar, mas continuava a ser apenas uma pessoa comum. Nana observou com interesse que Setsu observava com atenção. Somajo comentou que parece que Yaemori também tem talento para a dança. Nana perguntou-lhe se ele realmente não conhecia Hiroto, e ele respondeu que era a primeira vez que se encontravam. Nana questionou-se zombeteiramente como o poder do clã Aema não conseguia sequer investigar o passado de uma criança marginalizada. Soma tentou esquivar-se, dizendo que não podiam criar problemas nos territórios do clã Oshizu. Enquanto Nana comentava que o importante é que o talento de Hiroto em alquimia é excepcional, ela acrescentou que apenas deseja ligar esse potencial ao futuro e que não pode mais deixá-lo livre. Soma sentiu que esta mulher o estava a ameaçar e pensou que, se não fosse pela presença de Setsu, já se teria livrado dela há muito tempo e olhou com desprezo para este pedaço de lixo, referindo-se a Hiroto. Alguns convidados sussurravam que o homem que dançava com a senhorita Chizuru era da família Yaemori, e um deles lembrou-se que ele era o ex-noivo da senhorita Setsu, e questionaram-se como ele ousava comparecer sabendo da presença do Lord Joe. Eles deduziram que, após a sua expulsão do clã Yaemori, a sua única forma de salvação era cortejar a senhorita Setsu e o clã Yamatani. Concluíram que ele estava a explorar a senhorita Setsu para restaurar o seu estatuto. Entretanto, Setsu tentou sair, mas Nana pediu-lhe para ficar e aproveitar a festa. Nana comentou o seu comportamento. Setsu chamou por Hiroto e disse-lhe que sabia exatamente o que ele estava a pensar e pediu-lhe para se livrar desses pensamentos malignos imediatamente. Amitani Setsu confrontou Hiroto, avisando de que as relações entre famílias nobres são mais complexas do que ele imagina, e que a sua tentativa de restaurar o clã Yaemori aproximando-se dela é um esforço fútil. Hiroto perguntou-se, confuso, do que é que ela estava a falar. Ela continuou, dizendo que refinar pílulas talvez não o tornasse rico,
mas cobriria as suas despesas de vida, e aconselhou-o a focar-se em si mesmo. Hiroto ficou surpreendido com as suas palavras, mas revelou-lhe que o ki espiritual que irradiava dela agora não era intencional, mas sim resultado da sua incapacidade de o controlar. Setsu ficou chocado e questionou-se como é que ele sabia disso. Então Hiroto avisou-a de que o cultivo forçado poderia acelerar a absorção de energia, mas destruiria o seu corpo e concluiu que o corpo dela já tinha atingido seu limite. Setsu questionou-se como um humano comum poderia saber tudo isto, então Hiroto ofereceu-se para resolver também este problema para ela. Ela não acreditou na sua afirmação, mas ele disse-lhe friamente para acreditar no que quisesse e que ela era quem perdia se recusasse. Ele acrescentou que o tempo dela estava a esgotar-se. Ele sugeriu que ela considerasse o assunto como um negócio e revelou que tinha um pedido, que era algo que ele queria que ela entregasse a Emajo. Emajo olhou para eles de longe, com raiva, enquanto sussurrava o nome Yaemori. Mais tarde, enquanto Hiroto e Chizuru saíam da festa, o Shizu Nana parou-os. Ela expressou seu grande interesse na pílula Shuyan e pediu para falar com eles em privado. Enquanto caminhavam no jardim, Hiroto assumiu que ela procurava mais do que apenas uma pílula Shuyan, uma vez que apareceu pessoalmente, então ela pediu-lhe que a chamasse de tia. Mas ele recusou, explicando que já não era membro do clã Yaemori. Nana comentou que ele e Setsu eram muito parecidos e revelou-lhe que, após a morte dos pais de Setsu, ela foi colocada sob o controle estrito do clã Amatani e que o seu tio, o atual chefe do clã, estava a decidir tudo sobre ela, até com quem e quando se casaria. Felizmente, o seu talento foi reconhecido por uma prestigiosa família de artes marciais que apoia o clã Amitani, e ela obteve a qualificação para se tornar uma cultivadora lendária. No entanto, como nasceu numa família nobre, ela nunca conseguiria escapar das garras do clã Amitani, a menos que transcendesse completamente o mundo humano. Chizuru questionou-se sobre o significado de transcender o mundo humano. Hiroto explicou para si mesmo que isso significa alcançar o terceiro estágio de cultivo e que a lacuna entre o segundo e o terceiro estágios é tão vasta quanto a distância entre o céu e a terra. Ele deduziu que Setsu escolheu um caminho impossível para ganhar poder rapidamente, mesmo que isso significasse esgotar o seu corpo e trocar a sua esperança de vida pela sua base de cultivo. Hiroto perguntou-lhe por que é que ela lhe estava a contar tudo isto, e Nana respondeu que já tinha feito tudo o que podia pela condição de Setsu, mas não havia cura. Tal como aconteceu com a mãe de Chizuru, nada do que ela fez teve qualquer efeito. Ela acrescentou, dizendo que queria salvá-la. Nana admitiu que não tinha capacidade de refinar uma pílula Shuyan, mas as habilidades de Hiroto ultrapassavam em muito as de qualquer mestre de pílulas que ela já tinha testemunhado, por isso acreditava que ainda poderia haver esperança. Chizuru ficou surpreendida quando percebeu que a sua tia Nana, a chefe da Associação de Medicina Tradicional, confiava mais em Hiroto do que em médicos de verdade, e pensou para si mesma que Hiroto era capaz de refinar talismãs para além de pílulas. Hiroto começou a suspeitar que este negócio de cultivador lendário era sobre outra coisa. Ele pensou que os métodos de cultivo aqui eram primitivos em comparação com o continente Roya. Nana disse-lhe que também estava interessada na pílula Shuyan com que ele lida e ofereceu-se para fazer negócios com ele em nome do clã Shizu. Chizuru ficou feliz, acreditando que os seus lucros aumentariam pelo menos 10 vezes com o apoio da sua tia, mas Nana repreendeu-a, dizendo que ela só se importava com dinheiro. Depois, ela pediu a Hiroto que ajudasse Setsu no final, descrevendo-a como uma rapariga gentil e amável e revelou-lhe que ela se rebelou uma vez quando o noivado deles foi cancelado. Hiroto ficou surpreendido com essa informação. Somajo apareceu de repente, pedindo desculpa à tia Nana por sair mais cedo. Ele notou que estavam juntos. Depois, agradeceu a Yaemori por ter comparecido hoje e expressou a sua esperança de que seus caminhos se cruzassem novamente. Hiroto apertou-lhe a mão, afirmando que o sentimento era mútuo, mas sentiu algo estranho. Ele sentiu que espiritual, energia a irradiar de Somajo. Mais tarde, enquanto Somajo saía, um dos guardas presenteou-o com um presente da senhorita Setsu. O presente era uma borboleta de papel, o que o fez questionar-se sobre o seu significado. Ele ordenou à pessoa falsa que o guardasse e não o abrisse sem a sua permissão. O verdadeiro Somajo estava descontente por ter de comparecer pessoalmente por causa de Hashimoto, acreditando que Yaemori ainda era o mesmo lixo de sempre. Ele jurou vingança contra Nanoshochizu e Yaemori Hiroto e jurou que usaria as próprias mãos de Setsu para os eliminar. Enquanto o falso Somajo observava tremer de medo, a borboleta brilhava na caixa que ele segurava. Noutro lugar, Hiroto estava no telhado de um arranha-céus. Ele lembrou-se das suas palavras a Soma, de que se encontrariam em breve, enquanto segurava a borboleta de papel brilhante. Ele notou que o talismã de rastreamento não se movia, o que significava que o alvo devia estar dentro deste edifício. Ele percebeu que o edifício pertencia ao clã AIMA, depois saltou do telhado anunciando que a hora de começar tinha chegado.
Noutro lugar, Nana pensava nos tesouros do próximo leilão, a misteriosa flor dourada, que dá frutos uma vez a cada 3 anos, e o espírito da água, Reishi, que aparece uma vez por ano. Nana observava duas plantas raras, pensando que estavam prestes a amadurecer, e que se as trocasse por recursos no torneio de cultivadores daqui a 3 meses, de repente sentiu a presença de alguém e questionou-se sobre a sua identidade. Um monge apareceu da escuridão, comentando que ela ainda possuía um sentido aguçado para sentir o que espiritual, como seria de esperar de uma antiga gênio da seita das 100 ervas, mesmo com os seus ferimentos graves e cultivo estilhaçado. Nana ficou chocada e questionou-se sobre a identidade destes cultivadores e o que queriam, percebendo que talvez conseguisse escapar se fosse apenas um deles. Outro monge perguntou-lhe zombeteiramente se ela, como chefe do clã Oshizu, estava a planear escapar. Ele acrescentou que a enfrentariam com toda a sua força, mesmo com as suas habilidades deterioradas. Nana comentou friamente sobre a sua extrema cautela e perguntou qual era o seu objetivo. O monge gordo pediu-lhe para ir com eles e não tentar fazer nada tolo, mas o outro monge sugeriu com um sorriso malicioso que seria mais fácil partir-lhe os braços e as pernas. Antes que pudessem aproximar-se, Nana usou uma das plantas venenosas, espalhando um gás roxo no jardim. Os dois monges ficaram atordoados, e um deles percebeu que era veneno. Nana pensou para si mesma que o veneno não a afetaria enquanto segurasse a erva do coração verde na boca e que a flor mestre que plantou era forte o suficiente para derrubar um elefante, o que lhe daria algum tempo. Ela sabia que não tinha hipótese de vencer contra dois deles e que tinha de fugir, mas de repente sentiu uma entidade escura atrás dela. Ela questionou-se, aterrorizada, se esta era a arte da sombra. Ela deduziu que eram da seita da sombra oculta, e uma voz da escuridão confirmou-lhe que eram de facto da seita da sombra oculta que destruiu a seita das 100 ervas naquele dia. Nana ficou chocada. Esse dia ainda não tinha chegado, e eles não se deviam revelar agora. Ela questionou-se, aterrorizada, sobre a sua verdadeira identidade. A voz revelou-lhe que era ele, o que despoletou a sua surpresa. Era Enmajo disfarçado de Yaimori Hiroto. Noutro lugar, dois guardas bocejavam, anunciando o fim do seu turno, e sugeriram ir comer um hot pot. Um deles perguntou-se o que o Lord Jo tencionava comer naquela sala, mas o outro tranquilizou-o dizendo que talvez fosse um banquete de luxo. De repente, Hiroto passou por eles rapidamente usando o passo da sombra da nuvem, questionando-se se aquele era o quarto de Enmajo. Mas não sentiu a presença de ninguém lá dentro, embora a borboleta de rastreamento apontasse para o quarto. No quarto, o sósia de Soma estava sentado, frustrado, enquanto assistia à TV. Ele estava lamentando sua condição e agora, encontrando-se nesta situação miserável, se perguntava com raiva por que tinha que sofrer este destino apenas por se parecer com ele. O sósia de Soma Joe lembrou-se de quando seu mestre o estava repreendendo, alertando sobre as consequências de seu segredo ser exposto. Ele lembrou que era apenas uma farsa que ele mantinha viva e que uma farsa nunca pode se tornar real, e ordenou que ele gravasse em sua mente que seu único papel era ser seu sósia. Em seu quarto, o sósia zombava da ordem de seu mestre para não abrir o presente sem sua permissão. E quando ele o abriu, uma borboleta de papel brilhante saiu de dentro, o que o surpreendeu. Hiroto apareceu de repente atrás dele e perguntou ao sósia sobre sua identidade. O sósia gritou em pânico e recuou rapidamente. Hiroto percebeu que não sentia nenhuma energia espiritual porque ele era apenas uma pessoa comum e perguntou se ele o reconhecia. O sósia o reconheceu como Yaimori da festa e gritou para que ele ficasse longe, afirmando que ele era irmã Joe. Hiroto disse-lhe friamente que ele estava errado e que era apenas uma farsa. Então, ele lhe perguntou severamente sobre a localização do verdadeiro irmão Joe. Em outro lugar, um dos membros da gangue estava relatando ao seu mestre Soma que eliminaria o estudante universitário em pouco tempo e explicou que estavam montando uma emboscada para ele na estrada que ele sempre pega, e jurou que quebraria seus braços e pernas e o entregaria a ele. Mas Hiroto logo chegou ao local da emboscada. Hiroto ficou surpreso com a presença de um recipiente espiritual neste mundo e se perguntou se isso significava a existência de pelo menos um cultivador do quarto estágio apoiando essas famílias nobres. Ele explicou para si mesmo que recipientes espirituais são ferramentas com habilidades especiais criadas em lugares cheios de ki espiritual, e sua qualidade depende da quantidade de energia que o artesão coloca neles. Mas ele sabia que a criação de tais ferramentas só pode ser feita a partir do quarto estágio de cultivo, devido à necessidade de controle preciso sobre o chá espiritual. E com a fraqueza do chá espiritual neste mundo, ele acreditava que a criação era impossível, a menos que a família Soma possuísse uma fonte espiritual. Ele decidiu que, uma vez resolvido o assunto Soma, precisaria encontrar a fonte Hyuga rapidamente e aumentar seu nível. Ele foi interrompido pela voz de um dos membros da gangue que zombou dele por tê-los feito esperar e revelou que alguém pagou muito dinheiro para se livrar dele.
Hiroto olhou para eles friamente, o que provocou a raiva de seu líder, que se perguntou o motivo de seu olhar. Ele ordenou que seus homens o atacassem. Em meio à confiança de seu líder de que seus homens habilidosos não poderiam ser derrotados, Hiroto acabou com eles rapidamente, o que deixou seu líder em choque. Em instantes, todos caíram feridos. Ele se perguntou, incrédulo, se Hiroto era realmente humano. Hiroto parou sobre seus corpos, agarrou um deles e perguntou calmamente sobre a identidade daquele que deu as ordens. Setsu estava na residência de Nana Oshizu. Um de seus homens mostrou-lhe a filmagem da câmera do telhado, explicando que por volta da 1 da manhã, 2 pessoas apareceram e atacaram a senhora Nana. A filmagem mostrava a data do ataque, mas a gravação parou de repente, o que os levou a acreditar que a senhora Nana havia sido sequestrada. O homem acrescentou que havia 3 atacantes no total, mas eles tinham uma filmagem clara do rosto de um deles. Setsu ficou chocada quando viu que a pessoa estava presente na festa naquele dia. Era o Sr. Yaemori. Setsu foi imediatamente para a casa de Hiroto. Ela chegou ao endereço de sua casa e começou a pensar com raiva como Hiroto Yaemori ousou atacar sua parente. Ela foi recebida por um dos lutadores feridos, e ele perguntou se ela tinha algum assunto com o Lord Hiroto. Ela perguntou-lhe severamente se ele era um seguidor de Yaemori e ordenou que a levasse até ele, acreditando que foram eles que sequestraram sua tia. O homem disse a ela que ele estava lá dentro e a conduziu pelo jardim. Setsu notou a presença de muitos seguidores trabalhando no jardim, mas os considerou apenas plebeus. Lá dentro, o líder dos membros da gangue estava oferecendo água a Hiroto. Setsu entrou gritando o nome Yaemori, o que surpreendeu Hiroto. Ela ordenou-lhe com raiva que mandasse seus seguidores libertarem sua tia imediatamente e que ela ignoraria este incidente se ele o fizesse. Hiroto se perguntou, confuso, de que seguidores e tia ela estava falando. Setsu o confrontou, questionando o significado de sequestrar sua tia. Hiroto ficou surpreso com o assunto e perguntou se ela suspeitava dele. Ela gritou na cara dele para não se fingir de estúpido e revelou que tinha provas, que era uma gravação de vídeo dele. Hiroto percebeu que alguém se passou por ele para sequestrar a tia Nana, e ele notou que o homem no vídeo parecia estar usando um recipiente espiritual e se perguntou se Soma tinha feito isso para semear a discórdia entre ele e a Matani. Setsu foi envolvida por uma aura azul enquanto exigia que Hiroto devolvesse sua tia imediatamente, ameaçando puni-lo com o poder de uma cultivadora. Hiroto respondeu-lhe calmamente que era impossível para ele ir à casa de sua tia a 1h30 da manhã e sugeriu que ela perguntasse aos seguidores de Soma presentes lá. Setsu ficou confusa, perguntando-se se ele não era o culpado. Um dos membros da gangue interveio, afirmando que tinha um registro de conversa com o Lord Soma, provando que eles estavam definitivamente com ele na noite passada, planejando uma emboscada para Hiroto. Mas Setsu se perguntou sobre uma explicação para a filmagem da câmera, então Hiroto disse a ela que tinha um vídeo gravado em um lugar diferente exatamente para esse propósito e pediu que ela o assistisse. O vídeo revelou o sósia de Soma-jo, Yasuhiro Yusa, que confessou que geralmente trabalha como guarda-costas para o Lord Soma, mas participou da festa daquele dia como seu substituto. Ele acrescentou que geralmente usa um anel para se passar por um guarda e só se revela em lugares limitados. Setsu ficou chocada, perguntando-se se Soma tinha a habilidade de mudar sua aparência. Hiroto explicou a Setsu que Soma definitivamente possui um recipiente espiritual para esse propósito. Setsu ficou chocada, comentando que essas ferramentas são itens preciosos herdados por gerações até mesmo em famílias nobres, e ela não imaginava que o Lord Soma possuísse uma. Hiroto deduziu que Soma pretendia se passar por ele e sequestrar a tia Nana para fazer Setsu eliminá-lo, e desta forma, ele poderia atribuir o crime a ele permanentemente. Setsu anunciou com raiva que iria resolver este assunto com Soma, mas Hiroto avisou que sua tia estaria em perigo se ela fizesse isso, o que a fez se perguntar em desespero o que deveria fazer. Hiroto disse a ela que havia uma maneira de usar o plano de Soma contra ele, e com um sorriso astuto, acrescentou que eles o farão cavar sua própria cova.